Bom dia, senhoras e senhores. No espaço destinado à Tribuna Livre de hoje, vamos tratar desse tema. Mas antes, senhoras e senhores, o meu primeiro ano de mandato, 2013, juntamente com os vereadores Giovanni Fernandes e Hélio Verbinski, apresentamos o projeto de mediadores de conflitos das escolas públicas do município de Curitiba. O projeto foi o resultado de ampla discussão com diversos setores da sociedade em audiência pública realizada nessa casa, que reconheceu a importância da mediação de conflitos no processo de pacificação do ambiente escolar. À época, a Comissão de Legislação entendeu que o projeto corria em vice-iniciativa, por criar estrutura no âmbito do Poder Executivo. Desde então, vinha buscando uma forma de poder submeter novamente o expediente à apreciação dos senhores e senhoras vereadores. No final do ano passado, a própria Comissão de Legislação nos deu o caminho. O órgão reconheceu a constitucionalidade de projeto de lei de autoria do vereador Pierre Paulo, que instituía a disciplina de Libras no curso de formação para professores na rede pública municipal. Diante disso, decidimos submeter o projeto dos mediadores de conflitos sob a mesma perspectiva. O projeto foi alterado para que o tema fosse inserido como política pública no curso de formação de professores. A ideia era o primeiro, capacitar os professores e demonstrar ao Poder Executivo a importância dessa discussão. Porém, qual foi a nossa surpresa? Mesmo sendo apresentado exatamente com o mesmo conteúdo, diferentemente do projeto de Libras, a Comissão de Legislação arquivou o projeto de mediadores de conflitos. No espaço destinado hoje à Tribuna Livre, vamos tratar desse tema. Teremos a oportunidade de escutar o professor Roberto Bacelar, que é uma das maiores autoridades sobre o tema da mediação no Brasil. Como é que essa casa entende que tem que arquivar, e nós trazemos aqui um mestre que entende dessa área. Roberto Portugal Bacelar, desembargador do TJPR, mestre em Direito da PUC Paraná, especialista em Direito Processual Civil e pela Universidade Paranaense Unipar, MBA, em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, professor da Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo, da COGIAE, LLN Fundação Getúlio Vargas, Escola de Magistratura do Paraná e no Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, autor das obras Juiz, Servidor, Gestor e Mediador, Brasília em Pano, de 2013, Mediação de Arbitragem, São Paulo, Saraiva, 2012, Coleção de Saberes de Direito, Juizados Especiais, a Nova Mediação para Processual, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, foi presidente da Escola Nacional de Magistratura da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, AMAPAR, e diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP. Ainda não acabou, senhores. Atualmente é professor e coordenador de curso de formação de formadores da Escola Nacional de Formação e é aperfeiçoamento dos magistrados, ministro Sábio Figueiredo Teixeira, em PAN, vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, destinado a formar os formadores docentes que atuarão nas escolas judiciais e da magistratura federal e estadual, onde também é professor dos cursos de formação inicial destinados a magistrados. Idealizou, juntamente com o publicitário Sérgio Mercer, em 1993, o programa Justiça se Aprende na Escola, destinado a ensinar a cidadania às crianças brasileiras. Publicou várias cartilhas, como a Cartilha dos Juizados Especiais, Cartilha da Cidadania, Cartilha da Mediação, Editora Salomão, e integrou a Comissão Ordinária em 1992, que elaborou a Cartilha da Justiça, da MB, todas as demais comissões de revisão. É presidente da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde integra a 6ª Câmara Civil. Com a palavra, o desembargador Roberto Portugal Bacelar. É uma honra e uma satisfação estar aqui novamente, na Câmara Municipal de Curitiba, onde já estive em outras oportunidades para falar de assuntos de interesse da sociedade. Eu pretendo falar sobre esse tema sem ingressar no mérito de qualquer projeto que tenha tramitado, que
tramitou aqui na casa, até porque eu desconheço as condições de constitucionalidade e condições gerais desses projetos. Eu quero falar sobre alguma coisa que no mundo todo preocupa, que é a questão da violência. E a violência no mundo hoje é uma preocupação que tem sido muito grande. E a partir disso, a cultura brasileira, nesse contexto, é a cultura do conflito, é a cultura do litígio. Quando nós saímos aqui, pegamos nosso carro e se nós tivermos algum contato com alguma pessoa que esteja andando um pouquinho mais lento do que a gente na frente do trânsito, nós vamos reclamar porque ela está andando de maneira mais lenta do que nós outros. Se passar alguém rápido do nosso lado, nós vamos reclamar porque ele está passando rápido do nosso lado. E as referências acabam gerando um conflito. Os profissionais de direito, em geral, eles resolvem conflitos com base na lei. Aplica a lei ao caso concreto. O juiz, sou juiz há 27 anos, a figura do juiz substitui a vontade das pessoas e aplica a lei ao caso concreto. Ou seja, as pessoas não têm vontade, a tradição é o juiz substitui a vontade das pessoas e aplica a lei ao caso concreto. Pretendo falar de 3 coisas. Primeiro, dessa cultura da guerra. Segundo, do conflito e a forma de interpretar o conflito. E terceiro, a tendência mundial e a tendência do Brasil em relação à resolução de conflitos. Primeiro, a cultura da guerra. Qual que é a cultura da guerra e qual é a espiral do conflito? Estudiosos hoje dizem que o conflito se desenvolve em espirais e nessas relações gerais, sejam elas familiares, sejam essas relações no nosso dia a dia, nós vamos ter conflitos. Então, por exemplo, no Brasil, a cultura brasileira, o conflito se desenvolve em espirais destrutivas. E elas acontecem primeiro com xingamentos à inteligência. E aqui não vai preconceito nenhum, mas vai constatar alguma coisa que acontece no dia a dia. Xingamentos à inteligência são como: eu começo a discutir com alguém e chamo o outro de burro, analfabeto, e aí o outro tem que me dar uma resposta e tem que dizer alguma coisa mais grave do que isso. E os xingamentos à inteligência vão crescendo, até que eles passam à sexualidade. E esses xingamentos então começam a trazer o preconceito da sexualidade. E esses xingamentos então, a partir daí, esses xingamentos da sexualidade, de regra, para os homens, relações homoafetivas, para as mulheres, relações múltiplas ou remuneradas, o que a gente percebe é que, a partir daí, nós temos um conflito que chega nos ascendentes. E aí xinga a mãe do cidadão. E aí quando xinga a mãe, vale tudo, e o conflito então explode numa espiral destrutiva. Qual que é a tendência hoje no mundo? É interpretar o conflito como alguma coisa natural nas nossas relações. O conflito existe e ele tem que ser enfrentado. Essa visão é uma visão positiva do conflito. Hoje, o novo Código de Processo Civil, lei de mediação, trabalha o conflito como uma forma de solucionar efetivamente o problema que o originou, e não apenas substituindo como o juiz faz, a vontade das pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala em mediação de conflitos e justiça restaurativa, o que nós estamos dizendo é fundamental que as nossas crianças, os nossos jovens, eles efetivamente saibam como lidar com esses conflitos. Eles saibam como trabalhar um conflito de uma maneira positiva. Eles saibam que eles não precisam ficar polarizando uma relação e retribuindo uma ofensa que venha por parte de outra pessoa. Portanto, a formação, seja dos professores, seja dos nossos jovens, é fundamental. Nós temos um programa aqui em Curitiba que já é desenvolvido, que é Justiça se Aprende na Escola. Já há muitos anos, vou deixar com o presidente aqui esse material, a gente já desenvolve. Hoje tem um trabalho com as crianças, mediação de conflito nas escolas, que seria muito interessante que fosse desenvolvido e Curitiba saísse na frente aprovando a capacitação das pessoas para que possam desenvolver esse projeto, mediação de conflito nas escolas. E nós temos um material de apoio rico, que é hoje coordenado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, que desenvolve esses programas nas escolas públicas. Portanto, a proposta que eu apresento e deixo para que os senhores possam, se tiverem alguma dúvida, perguntar, é fundamental. As crianças são o futuro do país e elas precisam aprender a resolver conflitos de uma maneira mais adequada, de uma maneira transdisciplinar, sabendo melhor se comunicar, sabendo melhor tratar as questões de uma maneira a perceber o conflito como uma oportunidade para resolver as suas situações diretamente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. É cultura brasileira achar que tudo tem que levar para o Poder Judiciário.
Eu lembro quando eu era juiz em Catanduvas, e uma coisa que não sai da minha cabeça, eu como juiz em Catanduvas, eu escuto uma mulher gritando, uma voz de mulher gritando: quero falar com o juiz, quero falar com o juiz. Eu escutava isso, desci correndo achando uma coisa muito grave, e eu cheguei, falei: senhora, o que está acontecendo? Ela falou: quero falar com o juiz. Eu falei: eu sou juiz, a senhora pode falar. O senhor é o juiz? Pegou um moleque que ela estava carregando assim, pegou, menino de 7, 8 anos, toma, doutor, eu não dou conta do moleque. Essa é a cultura brasileira, achar que tudo o juiz tem que resolver, inclusive em relações sociais que são a cargo dos pais, são a cargo da família, são a cargo dos professores, são hoje jogados para que os outros resolvam. Há necessidade, portanto, de se devolver à população, a partir das crianças, o dever e o poder que as crianças sempre tiveram de resolver os seus conflitos, mas para isso precisa de capacitação e treinamento. Então, a proposta que defendo é a proposta de que ocorra capacitação, formação, treinamento em resolução de conflitos, em mediação de conflitos. Essa é uma tendência mundial. E hoje, mesmo conflitos que envolvem a área criminal, eu coordeno no Tribunal de Justiça uma comissão chamada Comissão Estadual de Justiça Restaurativa. É para conflitos criminais também, seja na lei Maria da Penha, violência doméstica, seja em todos os conflitos eles têm relações multiplexas, relações de vários vínculos, e é preciso que essas relações as pessoas aprendam como resolver os seus conflitos, independente da figura do juiz. Por isso nós falamos em desjudicialização e empoderamento, devolver para a sociedade a possibilidade que a sociedade sempre teve de ela própria resolver os seus conflitos, mas não de maneira intuitiva, brigando, exercendo a violência, mas de uma maneira tranquila, calma, com técnica. E se isso, a partir das crianças, fizer parte da sua cultura, certamente nós vamos ter um Brasil melhor, um Brasil promissor, um Brasil que ocupe o seu merecido local de destaque. E espero que isso aconteça a partir de Curitiba, que é a minha cidade, a cidade que eu amo e que os senhores representam nesse momento e que tem todas as condições de fazê-la cada vez melhor. Obrigado e eu estou à disposição do senhor. Tem um trabalho que a gente já desenvolve com a Prefeitura Municipal de Curitiba, é um trabalho muito interessante e o que se propõe aqui é um passo a mais, ou seja, trabalhar além de questões gerais de cidadania e de direito, também mediação de conflitos, focar na resolução de conflitos. Quando a professora Josete diz que é um dever de todos, né, a questão da violência, a segurança está na Constituição da República, professora Josete, é exatamente isso. É um dever de todos a questão da segurança. Agora, a preocupação é a mesma preocupação que eu tenho. Como eu disse, eu não estou aqui para me manifestar a favor ou contra um projeto, até porque não tenho conhecimento da tramitação do projeto na casa. Mas o que eu posso dizer, com certeza, é que a preocupação é que professores, alunos e os responsáveis por isso sejam capacitados em resolver conflitos. E eles precisam dessa capacitação. Isso que o senhor está falando, isso é uma tendência mundial. O mundo todo hoje se preocupa com negociação e mediação de conflitos. E na esfera criminal, a violência nas escolas tem sido resolvida com justiça restaurativa, práticas restaurativas na escola. É essa a proposta que está em perfeita sintonia com aquilo que a senhora falou, com aquilo que a Julieta Reis disse e com aquilo que o Ademir Manfron disse. Então, fiquei muito confortável em responder às indagações dos senhores, porque efetivamente nada faz sentido sem educação. As crianças e os jovens são o futuro do Brasil. É dever de todos nós a questão da segurança pública e da educação, e nós precisamos sim dar um passo a mais. Quando eu falei, professora, que precisa ser feito, eu não estou querendo dizer que nada tem sido feito. Eu estou querendo dizer que precisa ser dado um passo a mais, porque ainda há muita violência na escola e ainda os conflitos são resolvidos de uma maneira que não é a mais adequada. Poderiam ser resolvidos de uma maneira melhor. Então, muito obrigado por terem participado, Ademir, Julieta e professor. As observações que foram feitas, principalmente porque elas acabaram estabelecendo uma sintonia entre aquilo que eu penso e aquilo que nós temos como proposição. Então, quando a Noemi indaga, os conflitos fazem parte do ser humano, né? São muitos os casos e tal, e a gente pensa na intolerância como uma das razões principais do conflito. Mas ela não é só isso. Os conflitos são relações multiplexas de vários vínculos, e algumas vezes o conflito tem uma causa lá na origem, que é uma causa no vício de comunicação. É o que eu pensei que o outro tinha me dito, que o outro jamais teve a intenção de dizer, e que por isso eu passei a odiá-lo.
esse tipo de questão não tem a ver com tolerância, tem a ver com comunicação. Então a proposta que se estabelece é estabelecer desde criança uma forma de comunicação que possa ser clara, que possa ser bem compreendida. Por que isso tem acontecido? E aqui eu acho que é interessante quando a senhora apresenta essa proposição. O que está acontecendo na sociedade? Há uma evolução histórica que tem acontecido, a sociedade tem melhorado, segundo os sociólogos, segundo os especialistas. Entretanto, ainda há uma questão muito preocupante. O trabalho hoje não é mais um trabalho gratificante, as pessoas tudo chegam para trabalhar e parece que é um peso trabalhar. Antigamente eu ia trabalhar, ia trabalhar porque eu gostava de trabalhar, convivia com as pessoas, abraçava os amigos, os colegas de trabalho. Hoje a competitividade numa sociedade em constante transformação, aumento populacional, aumento dos conflitos, gera essa ansiedade. Então, e o hedonismo? As pessoas saem do trabalho para se divertir, e quando se divertem, fazem tudo. Então, essa intolerância ela tem acontecido. Mas é importante então dizer, Noêmia, que a origem do conflito é múltipla. Tem origem dos conflitos que são piores de serem resolvidas, que se originam em questões de princípios, sejam princípios políticos, religiosos e assim por diante. E as questões que nós temos de tratar no dia a dia com crianças, que não se trata de intolerância, mas de uma cultura, de uma boa comunicação, para que os conflitos possam se resolver de uma maneira mais adequada. Quando o Felipe falou, me deixou também feliz, porque nós desenvolvemos um projeto que começou aqui em Curitiba, e o projeto foi para o Brasil. Perto de 20 milhões de crianças e jovens já foram capacitados. Eu, por 10 anos, coordenei o programa nacional Cidadania e Justiça, também se aprende na escola, a partir do projeto no Paraná. A proposta hoje é que se dê um passo a mais e se trabalhe com solução de conflitos por meio da mediação, por meio das práticas restaurativas. Quando a Noêmia faz a segunda pergunta, segunda indagação, como nós vereadores podemos contribuir para isso? Vem o Paulo Salamone e me complementa e diz assim: agora, desembargador Roberto Bacelar, falei com o Chico do Uberaba, vamos já parar isso, vamos inverter essa pauta, verificar a forma de fazer o projeto resolvendo o conflito. Se havia um conflito que era de ordem constitucional, se havia um conflito que era de alguma divergência em relação àquilo que era a verdadeira intencionalidade do projeto, o Paulo hoje disse que vamos sentar os vereadores que têm boa intenção, são pessoas de bem, querem o melhor para o Brasil, querem o melhor para Curitiba a partir das nossas crianças, para que haja a efetiva capacitação das pessoas a partir das crianças, capacitando também os professores, os diretores, para que isso aconteça. Então, Paulo, eu agradeço quando você traz então essa conversa com o Chico, com o Giovanni, que foram os autores do projeto, o Hélio também que foram autores do projeto, para que saia uma proposta que possa atender essa finalidade. O Felipe disse, tem condições de colaborar com isso? Vai ser uma honra, um privilégio, um prazer poder colaborar com Curitiba, porque faz parte da minha essência. Eu disse esses dias, alguém me perguntou, o que você se orgulha na sua vida? Eu falei, se eu morresse hoje, eu me orgulharia de ter plantado essa semente lá em 1993, quando nós criamos o projeto Justiça se Aprende na Escola. Então, morreria feliz por ter lançado essa semente que já reproduziu para tantas pessoas. E eu tenho certeza, Curitiba pode dar um exemplo para o Brasil a partir das nossas crianças com esse projeto. Então, eu desejo a todos um bom dia de trabalho, sei dos conflitos que aqui estão pairando sobre a casa, mas tenho certeza que a partir dos conflitos nós vamos sair com ações promissoras, porque do conflito nós vamos resgatar as questões éticas muito importantes para o futuro do Brasil. Obrigado pela atenção de todos.